Alô, som, som, ei, som. Alô, alô, som, som, som. Vem cá, som, ei, som, ei, ei, ei. Não tem um pessoal que fica assim, né? Deixa eu contar para vocês. Numa das nossas igrejas no interior, fizeram uma programação lá, marcaram uma programação na igreja. Aí, tem algumas pessoas que gostam de chegar cedo na igreja, né? E aí, um senhor foi convidado para assistir a programação da noite. E ele chegou, sentou lá na igreja e o grupo de louvor estava lá ensaiando, né? Aí, só sei que foram afinar os microfones, né? Aí o cara lá, ei, som, ei, som, alô, som, ei, som. Aí, o cidadão que estava lá sentado chamou o irmão e falou assim, rapaz, vai atrás desse cara chamado Som, que eu não aguento mais ver esse outro aí chamando ele. Onde é que ele está, que ele não está ouvindo? O povo não tem isso, né? Ei, Som, ei. Muito bem. Pessoal, é o seguinte, nós vamos então passar aqui para vocês uma aula básica de homilética, né? Eu gostaria de trabalhar com mais tempo com vocês. O ideal seríamos ter 4 aulas, tá? 4 sábados, de 3 às 6 da tarde, para ter no mínimo uma carga horária de 12 horas de aula. Aí daria para passar para vocês um curso de homilética passo a passo. Mas na maioria das nossas igrejas, a realidade não é esta, tá? Então, nós desenvolvemos um material, um curso básico, que nós vamos dar para vocês as noções da homilética. Tanto na questão ética, na questão do comportamento, como montar o sermão. Nós vamos trabalhar com vocês aqui os 3 tipos de sermão. Então, eu tenho praticamente, a partir de agora, vou tentar ir até 6 horas, tá bom? Pode ser? Tá? Aí a gente vai ter um intervalo aí, pastor Ariel, pastor Walter aí, fica justamente, entendeu? Para que a gente possa marcar aí um horário para a gente dar um intervalo aí de 10, 15 minutos, tá bom? Para vocês levantar, dar uma carreira, descer a escada, subir de novo, assim para ficar animado e a gente voltar para a aula, né? Do jeito que eu estou, se eu descer, eu não subo mais. Por isso que eu estou aconselhando vocês, tá bom? Pode ver que eu fiquei de fora. Mas muito bem, veja mesmo. Vamos pegar as nossas Bíblias, por favor, peguem suas Bíblias. Ainda bem que aqui tem uma Bíblia. E olha, é a Bíblia que eu gosto, hein? Letra gigante. Que bênção. Veja mesmo, vamos abrir em Mateus, capítulo 28. O último capítulo do Evangelho de Mateus. Tá bom? Eu confesso a vocês que eu estou um pouco triste do Douglas não poder estar aqui, mas a ausência dele é justificável, né? Muito bem. Vai estar assistindo? Ah, tá bom. Ô Douglas, não esquece meu cachê depois, hein? Já atendeu. Hã? Mas esses acordos aqui é nos bastidores. A gente fala assim em público para o cabo não ter para onde correr. Mas vamos lá. Muito bem. Mateus, capítulo 28, certo? É um dos principais textos de um sermão. Por quê? Porque nesse texto está um mandamento do Senhor. Esse mandamento aqui, ele é tão importante quanto o sábado. Ele é tão importante como qualquer um dos 10 mandamentos. Por quê? Porque se a igreja não cumprir esse aqui, não terá guardador de sábado. Entendeu? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se a igreja não for e a igreja não pregar, ela não ganha ninguém. Não ganhando ninguém, ela não tem a quem ensinar os mandamentos de Deus.
não vai ter crente, não vai ter gente obediente. Mas vamos lá, em nome de Jesus, verso 19. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho. Você já é diaconisa? Tem meu voto, viu, na eleição, viu? Quando você for candidata. Muito bem. Né? Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até... Aí no final tem um amém. Um amém. Ou seja, assim seja. Vamos curvar nossas cabeças então, vamos orar, pedindo a Deus que nos dê sabedoria, que nos dê conhecimento e que nos ajude pelo Espírito Santo a colocar em prática a sabedoria e o conhecimento. Tá bom? Amado e querido Deus, eu te agradeço e te louvo pelo teu amor, pela graça do teu Filho, pelas consolações do teu Espírito e pela tua palavra que é fiel e verdadeira. Te agradeço pela vida de cada irmão, de cada irmã que aqui está nessa tarde, com o intuito e o desejo de aprender a pregar a tua palavra, a anunciar o teu evangelho. E eu te peço, Senhor, que venha abrir o nosso entendimento, nos dando sabedoria e conhecimento, mas acima de tudo a unção do Espírito Santo para colocarmos em prática todas essas coisas. Perdoa nossos pecados e usa-nos em tuas mãos como instrumento de glorificação ao teu nome, edificação da igreja e para a salvação de vidas. Tudo isso eu te peço, eu te entrego e rogo, Senhor, que os nossos corpos, alma e espírito possam estar em condições de receber, entender e praticar tudo aquilo que vamos aprender. Tira toda e qualquer fadiga, tira toda e qualquer distração da carne maligna ou mundana e nos ajude a focar naquilo que vamos estudar nessa tarde. É em nome de Jesus que eu te peço, para a glória do teu nome. Amém. Muito bem. Então, vamos lá. Veja mesmo, o que é homilética? Irmãos, eu quero ensinar uma coisa a vocês como pregadores e pregadoras da palavra. Toda vez que você for pregar, por exemplo, sobre um assunto, a primeira coisa que você vai fazer é dar uma definição daquilo que você vai falar. Por exemplo, o tema da tua mensagem é a justificação. A primeira coisa que tem que ter na tua mensagem é uma explicação do que significa justificação. Se você vai pregar sobre o sábado, a primeira coisa que tem que ter na tua mensagem, já na introdução, no início, é o significado do sábado. Então, tudo ou qualquer assunto que vocês forem falar, primeiro passo é partir da, o quê? Definição e explicação do que você vai falar. Entendido isso? Tá bom? Então, o assunto dessa tarde é o quê? O que é que está escrito ali? Curso básico de homilética. Ora, se você nunca teve contato com a homilética, a primeira coisa que você vai perguntar é o que é homilética. Se você conhecer, vai ser fácil de entender. Se você não conhecer, você pode fazer que nem uma irmã lá do interior de Sergipe, onde pela primeira vez a igreja dela teve um curso de homilética. E quando eu anunciei, quando terminou o culto e a escola bíblica e o culto, ela perguntou para mim que receita eu ia ensinar para ela, porque ela estava pensando que eu ia dar um curso de omelete, né? Omelete. Né? Ela confundiu omelete com homilética. Então, por isso que a gente parte da definição. Então, curso básico de homilética. O que é homilética? Homilética é a arte de preparar pessoas para fazer o quê? Falar em público. Por que a homilética tem o intuito de preparar para pessoas para falar em público? Por quê?
porque ela vai trabalhar com pregadores e pregadoras. E a pregação do Evangelho é um monólogo, em que um homem e uma mulher expõem um assunto da palavra de Deus. É um diálogo que apenas o pregador fala. E ele tenta, na sua fala, responder às interrogações e indagações de quem está sentado ouvindo a sua pregação. Então, primeira, a definição mais básica de homilética é essa aí. Qual é a definição de homilética? Vamos falar alto para tentar decorar, vamos lá? Homilética é o quê? Para falar em público, seja pregando, seja ensinando, seja palestrando, seja dando bronca também. Tá bom? Então, a homilética ela vai te ensinar, te preparar para falar em público, para que você tenha um desenvolvimento melhor para falar em público. Como a homilética aqui, no caso, eu não estou passando esse curso para palestrantes, eu estou passando para pregador, então eu tenho que também definir o que é pregação. Então eu já defini o que é homilética. O que é homilética? É a arte de preparar pessoas. Muito bem. E o que é pregação, então? Já que vocês são pregadores e pregadoras. Pregação é a comunicação verbal da palavra de Deus aos ouvintes, seja criança, adolescente, jovem, adulto ou ancião. Então, pregação é a comunicação verbal, através da fala, da palavra de Deus aos ouvintes. É a transmissão do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Me ajuda aí, vamos lá. Olha ali, de nosso Senhor Jesus Cristo, às pessoas que precisam ouvi-lo. Quando eu digo as pessoas que precisam ouvir a pregação do Evangelho, eu não estou falando só aos que estão fora da igreja, que a gente apelidou de descrente. Na realidade, tem gente lá fora, às vezes, mais crente do que nós. E a gente tem que ter cuidado com isso. Tá bom? Tem que ter cuidado com isso. Então, veja, a pregação, ela visa comunicar o Evangelho para as pessoas, tanto as que estão dentro da igreja, como aos que estão fora da igreja. Ambos os públicos, vou usar a expressão popular, tanto o descrente como o crente precisa ouvir o Evangelho. Porque o Evangelho, ele não é só a pregação da salvação, para que o homem ouça, aceite Jesus e seja salvo. Também faz parte da pregação do Evangelho a doutrina do Evangelho, que aí entra no caso dos crentes. Então, para o descrente, eu prego o plano da salvação. Para os crentes, eu prego a doutrina do Evangelho. Quais são as doutrinas do Evangelho? Arrependimento, conversão, oração, fé, justificação, santificação, comunhão, batismo, ceia. Tudo isso faz parte da doutrina do Evangelho. Então, veja, vamos usar essa linguagem aqui, Primeiro eu lanço a isca para pescar o peixe. O peixe é o incrédulo. Qual é a isca? O plano da salvação. Aí estou lá no alto mar. Eita, tá vindo. Fisguei. Aí eu trago o peixe e coloco o peixe num aquário chamado igreja. Mas esse peixe, o que é que vai acontecer com ele? Ele vai ser tratado. Veja, para fisgá-lo, eu usei o plano da salvação. Para tratá-lo, eu vou usar a doutrina do Evangelho. E esse peixe, ele não vai ser tratado para ser comido. Ele vai ser tratado, curado, transformado
para voltar para o mar e trazer outros peixes. Justo, tem que saber o que vai pregar. É a mesma coisa, convidamos o pastor Rivaldo para pregar na igreja do São Rafael, numa grande conferência, e o tema é o grande amor de Deus. Aí está todo mundo esperando o pastor Rivaldo pregar sobre o amor de Deus. Aí o pastor Walter chama o pastor Rivaldo, quero convidar o pastor Rivaldo para vir à frente para pregar a palavra de Deus. Pastor, o senhor está com a palavra, pode dizer seu tema. Tema de hoje, o lago de fogo e enxofre. Aleluia. Glória a Deus. Não tem nada a ver. Então, para cada público, a dieta adequada. Muito bem. Então, já vimos o que é pregação. Agora, veja mesmo. Para haver pregação, tem que haver pregador ou pregadora. Então, qual é a finalidade da pregação na vida do pregador? É o seguinte, é persuadir as pessoas a aceitarem a mensagem da palavra de Deus para a sua salvação. Presta atenção ali, o primeiro parêntese. Descrente, ou para o seu crescimento espiritual. Quem é esse? Os crentes. Então, qual é a finalidade da pregação? É ganhar os descrentes e educar os crentes. Então, ela tem duas finalidades. E isso vocês, como pregadores, têm que entender. Porque isso vai influenciar na hora que você sentar para pedir a Deus inspiração para montar o seu sermão. Você tem que fazer o sermão de acordo com o público que você vai pregar. Se é um culto da sociedade de mulheres, culto lá, Dia da Mulher, convidamos o pastor Rivaldo para pregar. Tema da mensagem, a força de Sansão. Culto de mulher, o cara vai falar sobre Sansão, com tanta mulher na Bíblia, é uma falta de respeito, não é? Então você tem que saber o público que você vai pregar, tá bom? O que deve conter na sua pregação? O que é que deve conter? Todo esse material depois vai passar para a mão de vocês em PDF, tá bom? Todo esse material aí. Se vocês quiserem anotar algumas coisas assim, anormal, sobrenatural, pode anotar. Mas o conteúdo vai estar aí. Muito bem, então, o que deve conter a pregação? 3 coisas são básicas que devem conter num sermão. 3 coisas básicas. Eu poderia citar aqui 144 mil coisas, mas eu vou colocar só 3. Vamos lá. Primeira coisa, o sermão deve ter o quê? Objetivo, ele tem que ser claro. O tema é o amor de Deus, então eu vou falar do amor de Deus. O tema é para mulheres, então eu vou direto no assunto. Então o tema tem que ter um objetivo. A minha pregação tem que ter um objetivo. Eu não posso começar uma pregação que vai falar do amor de Deus e misturar com mortalidade da alma, abstinência, fogo eterno e o diabo indo para o quinto dos infernos. Não, eu tenho que ter objetivo, tá bom? Tem muita coisa ali escrita, mas eu não vou nem falar, Segundo, essa mensagem tem que ter o quê? Tem que ter o quê? Transmissão, ou seja, uma comunicação fácil. E essa eu faço questão de ler. Por quê? O pregador deve procurar a mensagem de Deus às pessoas, Paulo disse, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O mensageiro deve receber a mensagem de Deus e transmiti-la aos homens. Não deve ficar inventando mensagens teóricas, filosofias, para mostrar o seu conhecimento. Paulo diz assim a Timóteo, prega a palavra. Esse lugar aqui é lugar para você pregar a palavra. Não é para você ficar inventando historinhas, contando historinhas, falando fábulas. Não, é para você pregar a palavra. Você foi chamado para transmitir a palavra. Por quê?
Porque a Bíblia é o manual do pregador. Pregador que não gosta de ler Bíblia, não gosta de estudar Bíblia, não gosta de praticar Bíblia. Aliás, vou ser mais radical ainda, vou descer mesmo agora, hein? Eita Deus, é um som de Bruce Lee agora para bater. Entendeu? É o seguinte, pregador que não gosta de escola bíblica não devia nem entrar na escala. Porque é inadmissível um cara que diz que é pregador, uma irmã que diz que é pregadora, que não aparece na escola bíblica. A escola bíblica é a principal escola da igreja. Sabia que a escola bíblica ela é mais importante do que o seminário da igreja? Sabia? Misericórdia. Pastor, é mesmo? É, e eu vou dizer por quê. Sabe por quê? Porque a escola bíblica, ela lida com o ensino do dia a dia. Ela lida com o ensino que o crente pratica no dia a dia. É o feijão com arroz. O seminário, o cara vai aprender mais teoria do que prática. Entendeu? Ele vai chegar lá, 42 matérias. Ele vai aprender mais teoria do que a prática. Por isso que no seminário existe... no seminário, o curso é dividido em teórico e prático. Por que o seminarista tem que estagiar? Porque ele tem que colocar em prática o que ele aprendeu na teoria. Então, a tua mensagem tem que ter um objetivo claro. E terceiro, convicção. Isso quer dizer o seguinte, o pregador deve transmitir aquilo que tem convicção, para que a mensagem seja aceita. Tem que viver aquilo que prega. Olha bem para cá. Olha para cá todo mundo. Bem, olha bem para a minha cara. Tenha coragem de olhar. Tá? Vou ensinar uma coisa a vocês. A primeira pessoa que você tem que convencer que a tua pregação é de Deus, veio de Deus e está boa, é você. Primeiro crente que você vai ganhar é você. Se você não tiver essa convicção, passa a vez para outra. Lá no seminário, no antigo IBAP, tinha uma sala lá chamada Quartinho de Oração. E lá mandaram colocar um espelho enorme, que a gente via da cabeça aos pés. Aí o que o pastor Miguel Corrêa fazia? Ele ensinava a homilética para nós. Aí ele dizia assim, quando você fizer o sermão, entre lá no quartinho de oração, feche a porta, olhe bem para a sua cara no espelho e pregue para você. E eu preguei muitas vezes para mim, viu? Durante 2 anos de curso, eu preguei várias vezes para mim. Olha, teve umas que eu saí convertido, viu? Graças a Deus. Foi assim uma bênção. Eu entrei desconvertido e saí convertido. Porque, olha, foi bom demais. Então, se você não tem convicção da tua pregação, como é que você quer que as pessoas acreditem? Por que você vai exigir das pessoas que elas ponham fé na tua mensagem, se você mesmo não acredita, rapaz? Então, a primeira pessoa que tem que crer na tua mensagem é você. Você tem que subir aqui com convicção de que aquilo que você vai falar, pelo menos o básico servirá para as pessoas, assim como serve para você. Tá bom? Agora, por favor, viu, irmão? Não suba aqui dando aquele discurso de apóstolo Paulo de pregação ou de oração, se todo mundo sabe na igreja que tu não gosta de orar. Não vai funcionar, vai falhar. Porque você vai estar pregando e a igreja, todo mundo sentado. Não aparece no culto de oração. A vigília dele é dormir em casa. Se você não ama, não gosta, não demonstra que gosta de oração, então é melhor nem pregar sobre oração. Para não ficar exigindo das pessoas que elas devem orar e todo mundo sabe que você não gosta. Tá bom? Veja mesmo, isso foi a parte introdutória. Agora vamos entrar na parte mais técnica do sermão. Então, o sermão e a sua estrutura.
Todo sermão, ele tem que ter uma estrutura. E isso aqui é importante a gente saber e a gente decorar. Veja mesmo. A estrutura do sermão é basicamente composta de 5 partes. 5 partes. Se você pegar os livros de homilética hoje, os livros de homilética, eles são muito assim, requentados, muito rabuscados, né? Tem vários itenzinhos lá que os professores inventam. Mas se você analisar todos os livros de homilética, eles giram em torno de 5 partes do sermão. E essa a gente aprende facilmente. Vamos lá. Quais são as 5 partes do sermão? Muito bem. Pega a palma da mão. Pega a palma da mão. Olha para a sua mão. Mão bonita, hein? Posso ouvir um amém, irmão? É melhor ter essa ou não ter ela? Ah, é melhor ter ela, né? Então é a mão mais bonita do mundo. Beleza? Pegou aí a palma da mão? Então vamos lá. Tema, texto, introdução, discussão, conclusão. Vamos lá, na palma da mão agora, sem olhar para lá. Vamos lá, olhando para a palma da mão. O sermão é composto de 5 partes. Quais são? Tema, texto, discussão, conclusão. Decora isso aí. Eu quero que vocês decorem. Vocês não decoraram? A, E, I, O, U. Cada bala mata um. Vocês não decoraram? Então... não tem não, né? Só tinha lá na escola, em Recife. Muito bem. Então, o sermão é composto de quantas partes? 5. Essas 5 partes são as estruturas do sermão. Então, eu gosto de trabalhar o bruto aí. Se você entender isso aí, já era. Você entendeu a homilética. Tá bom? Nós estamos trabalhando, então, a estrutura do sermão. Qual é a estrutura do sermão? Ela está alicerçada sobre 5 colunas. Texto, tema, texto, introdução, discussão e... Se você sentar na tua mesa lá para fazer o sermão, você tiver com uma caneta ou um lápis grafite na mão, né? E uma página em branco, quando você for montar um sermão, você já tem que estar com isso na cabeça. Esse meu sermão que eu vou montar, ele tem que ter um tema, um texto, uma introdução, tem que ter a discussão e tem que ter a conclusão. Tá bom? Isso quer dizer que você tem que ter esse mapa mental quando você for montar um sermão. Seja de que tipo for. Nós vamos falar dos tipos de sermão lá na frente. Tá bom? Está sendo de fácil entendimento? Está tranquilo? Está mesmo? Vocês não estão na unção da lagartixa não, né? A lagartixa, a gente olha para ela e fala assim, você é feia, ela faz. Você é bonita, ela. Ela está numa boa. Lagartixa, ela está numa boa. Ela usa a política do politicamente correto. Muito bem. A importância da estrutura do sermão. Por que é importante o sermão ter tema, texto, introdução, discussão e conclusão? Vamos lá. Primeiro, para o pregador. A estrutura do sermão ajuda a organizar os pensamentos, evitando a repetição e a falta de clareza. Então, para o pregador é importantíssimo ele ter uma estrutura para o seu sermão. Por quê? Porque ela vai organizar os pensamentos dele. As ideias, aquilo que ele leu, aquilo que ele estudou. E vai deixar a coisa mais clara. Segundo, para o ouvinte. Uma boa estrutura ajuda o ouvinte a compreender, a aceitar e a reter o que o pregador está falando. Então, o benefício da estrutura é tanto para o pregador como para o ouvinte. É importante. Para o pregador, a organização. Para o ouvinte, a
compreensão. Por quê? Porque a pessoa que está sentada no banco da igreja, ouvindo o pastor pregar ou uma irmã pregar, ele vai perceber que o sermão dessa pessoa tem princípio, meio e fim. Não é uma salada gospel. Amém? Mas ele tem princípio, meio e fim. Ou seja, tem uma linha lógica para a pessoa seguir. Então, a estrutura é de muita importância. Um sermão, ele é composto das seguintes partes. Vamos lá. O tema do sermão é a primeira coisa. Um sermão, ele nasce com um assunto ou com um tema. Você está lá lendo as Crônicas de Nárnia. Aí, de repente, você tem uma inspiração lá para fazer um sermão. Isso quer dizer que você vai ter um tema. Você vai ter um assunto. Então, a primeira parte do sermão é o tema. É o assunto. Veja mesmo. O que é o tema do sermão? O tema é o quê? Mas a coisa mais fácil do mundo. É a mesma coisa que você olhar para um preto. O que é um preto? É preto. O que é um branco? É branco. É ou não é? Está na cara. Amém? Então, o que é o tema do sermão? O tema é o assunto do... Todo sermão tem um assunto, ou não tem? Vocês já ouviram algum sermão sem assunto? Já? Rapaz, fui na igreja do Rafael hoje, o pastor Rivaldo pregou. Aí mesmo, qual foi o assunto? Não teve assunto. Você vai falar isso para uma pessoa, ela vai dizer que você está na unção do quê? Do biruta. Rapaz, o cara foi na igreja, ao invés de melhorar, ficou maluco. O sermão do pastor não teve assunto. Todo sermão tem um assunto. Por isso que pregador e pregadora tem que ler Bíblia e estudar Bíblia. A Bíblia é o manual, é o oceano de assuntos de pregação. Tá bom? Muito bem. Qualidades de um bom tema. Vamos falar agora. Se o tema é o assunto do sermão, então ele tem algumas qualidades. Primeiro, este título ou tema deve ser breve. Você não pode chegar aqui, eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, aleluia, graças a Deus. Tema da minha mensagem, o dia que Jesus voltará, nós só saberemos no futuro e esperamos ele voltar. Tema da mensagem. Não é melhor colocar lá a volta de Jesus? Então, a primeira coisa do teu tema é brevidade. A brevidade tem a capacidade de quê? Prender a atenção das pessoas. Por isso que o teu tema não pode ser uma estrada de ferro. Não pode ser o metrô inteiro. Tem que ser apenas um vagão. Tá bom? Então, a primeira qualidade que um bom tema tem que ter é o quê? Brevidade. É a mesma coisa do cidadão que passa na frente, o pastor diz assim, eu quero dar a oportunidade para o irmão saudar a igreja. Aí ele chega aqui e fala assim, saúde os irmãos com a gloriosa, maravilhosa, eterna, bendita, santa, paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que morreu por nós, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e voltará. Posso ouvir um amém? Amém. Rapaz, isso não foi uma pregação, isso foi um discurso. Ou então tem aquele que é econômico demais. Paz, irmão. Parece mais aqueles índios americanos, né? How? É. Né? Não, pelo amor de Deus, né? Seja breve. Segundo, deve ser atraente. O título ou tema de um livro, quando é sugestivo, atrai o leitor, levando-o a compará-lo, a comprá-lo e se interessar de lê-lo. Então, o teu tema deve ser interessante.
interessante. Você tem que analisar o tema, ver se ele é interessante. Tá? Não vou dar nem exemplo, vou deixar vocês aí batutando na cabeça. Um tema interessante. Tá bom? O cara chega aqui na frente, tema de hoje, a trança dos reis careca. Mas o cara não é careca, como é que vai ter trança? Tema de hoje, poeira em alto mar. Tem poeira no alto mar. Né? Eu tenho um colega que ele fez um tema chamado A Volta dos que Não Foram. Ele conseguiu fazer um sermão. Eu pensei que ele estava contando uma piada, mas ele fez mesmo um sermão com isso aí. Então, o tema deve ser atraente, tá bom? Terceiro, deve estar em harmonia com todo o sermão. O tema, olha aqui, o tema tem que bater com o texto, com a introdução, com a discussão, com a ilustração, se você colocar, com o testemunho, que se você colocar, e a conclusão. Tá bom? Então, o tema tem que estar de ponta a ponta. Não pode ser um tema e o texto falar de outra coisa e a introdução dizer outra coisa. Não. Você não vai falar sobre o amor de Deus. Tema de hoje, o grande amor de Deus. Texto, João 3, verso 16. Introdução. Você vai falar do amor de Deus. Amados irmãos, hoje a nossa mensagem será em João capítulo 3, verso 16, onde iremos falar da grandeza do amor de Deus. Pronto, você já fez a introdução. A introdução não é uma pregação, pelo amor de Deus. Está amarrado com 7 nó ungido. Tem gente que faz a pregação na introdução, aí acaba com o sermão. Não, a tua introdução é o cartão de visita. A introdução, dizia o pastor Miguel, é o cartão de visita do sermão. É aquela coisa assim, alguém bate palma lá na tua porta. Bom dia, bom dia. Pois não? Olha, meu nome é Rivaldo Correia e eu sou representante da TIM e estou vendendo planos da TIM. A senhora se interessa? Posso conversar com a senhora? Pá, direto. Pá, beleza. Direto, já disse para que veio, o produto que vai vender e o que quer falar. Não bom dia, meu nome é Rivaldo Correia de Melo Filho, tenho quase 61 anos, nasci na cidade de Recife, Pernambuco, painho se chama Rivaldo Correia de Melo Filho, maninha se chama Ruth dos Santos Melo, eu tenho 3 irmãs, tenho 3 irmãos e tenho uma penca infidável de sobrinho e primo. Posso falar com a senhora? O que é que a mulher vai fazer? Ou ela já entrou e bateu a porta, ou pediu para o pitbull te acompanhar. Não, deve ser breve, deve estar em harmonia com todo o sermão. Deve ser reverente e sacro, que significa santo. Tá? Na tua introdução não pode conter piadas. Brincadeiras que não edificam. Existem brincadeiras boas e existem más. Existe piada boa e piada ruim. Mas na introdução, você já vai fazer a transição do tema para o corpo do sermão. Então você tem que ser o quê? Direto, objetivo, reverente, santo, sacro. E tem uma coisa, hein? Sabe aonde a maioria dos sermões se perde? Na introdução. Tem pregador que eles... Quer ver um pregador se matar na introdução? Assim, eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Eu dou graças a Deus por estar aqui hoje no Rafael, a convite do pastor Ari. Eu quero dizer para os irmãos, viu, que eu vou pregar hoje aqui, que essa semana eu não me preparei bem. Pronto, já matou o sermão. Ele mesmo matou o sermão dele. Eu não estou bem preparado, gostaria que os irmãos orassem por mim, para Deus me capacitar. Se tu não está preparado, se tu não se capacitou, desce daí, infeliz.
É igual o cara que vai cantar. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Quero dizer para os irmãos que eu não sei cantar, nunca fiz aula de cântico, só sei bater panela, mas como é para Jesus... Pelo amor de Deus, gente. Não, tem que pedir a Deus para mandar o anjo dar um cascudo num cara desse. Pode não. Então, tem que ser reverente e santo, tá bom? Letra E. Deve estar relacionada com a necessidade da congregação. O pregador, ele é um observador. Ele tem que olhar para os lados. Ele tem que conversar com as pessoas. Ele tem que viver a vida da igreja para que ele seja sensível na hora que o Espírito Santo falar com ele, ele dá o alimento que a igreja está precisando. Se a igreja está precisando aprender sobre a oração, por que ele vai ensinar sobre a besta do Apocalipse? O número 666. Para quê? Ele deve falar de acordo com a necessidade da igreja. Agora, falar, ensinar, não é pegar as necessidades da igreja para dar carão, repreender, puxar a orelha das pessoas. Não, é para edificá-las, curá-las, alimentá-las. Tá bom? Encomendada. Justo. Mas mesmo você que é local, se você se deixar usar pelo Espírito, você pode pregar as necessidades local, e quando você se prepara, o Espírito Santo te dá a mensagem na medida certa. Você vai falar e todo mundo vai aceitar, né? Agora, o problema é aquilo que você falou, presbítero, é o seguinte, as pessoas fazerem mensagem de encomenda sem nenhum preparo. Aí o desastre é total. É o trem desescarrilhando do trilho. Tá bom? Muito bem. Aí vem a segunda parte do sermão, que é o texto. Muito bem. Por que todo sermão tem que ter um texto básico? O que é o texto do sermão? Está a definição ali. O texto é o quê? O texto é aonde o sermão terá a sua base. Por quê? Porque a Bíblia é o manual. A autoridade do pregador está na Bíblia. Então, ela tem que ter um texto. Muito bem. A importância do texto do sermão. O uso inteligente do texto sagrado no sermão oferece as seguintes vantagens ao pregador. O pregador tem que entender essas vantagens. Por que o texto é importante? Vamos lá. Primeiro, é a fonte inesgotável de temas, teses e assuntos. A Bíblia é a fonte inesgotável. Do quê? Me ajudem. Temas, teses e assuntos. Então, nada melhor do que basear o meu sermão nas escrituras e ter um texto que apoie o assunto que eu vou falar. Segundo, dá seriedade à pregação. Quando eu falo o texto, quando eu dou o tema e leio o texto, eu estou passando para as pessoas um recado de que minha mensagem não é uma mensagem feita ao léu, mas ela tem base nas escrituras. E as pessoas que ouvem o texto vão saber que o que eu vou pregar é palavra de Deus. Terceiro, dá autoridade ao pregador. Ele não vai falar a palavra dele. Quarto, irmãos, uma das coisas mais tristes que está acontecendo com a igreja do final do século XX, já entrando no século XXI, é o total desconhecimento das Escrituras. O analfabetismo bíblico hoje nas igrejas é uma
praga, não é nem mais uma epidemia, é uma praga. Hoje nós temos uma geração que tem o maior acesso a traduções de Bíblia nunca vistas na história. Hoje nós temos uma geração que tem acesso a Bíblias que, pelo conteúdo que tem, o preço é baratíssimo. As Bíblias de estudo que a gente tem hoje no Brasil é top. É top. Tem Bíblia que vale por uma enciclopédia inteira. E você tem tudo na palma da mão. Mesmo assim, hoje, o desconhecimento bíblico é total. Por quê? Porque as pessoas, elas estão mergulhadas num secularismo. Levanta de manhã cedo, sai às carreiras para o trabalho. Trabalha o dia todo, termina o trabalho, sai do trabalho, vai para a faculdade, volta para casa. Durante a semana, as pessoas praticamente elas vivem uma vida alienada do contato bíblico. No Brasil, eu vou ser otimista. 80% dos cristãos não lê a Bíblia diariamente. Entendeu? Não lê a Bíblia de maneira sistemática, de Gênesis a Apocalipse, diariamente. Alguns têm contatos com a Bíblia, através de devocionais, através do celular, né? Através dos apps que a turma cria aí, né? O cara está lá dentro do metrô, daqui a pouco, né? Toca lá uma mensagenzinha, né? Leia o seu versículo de hoje. Aí ele lê, pá, aí também terminou ali, pagou, acabou. As pessoas não têm aquele contato de uma leitura atenta, uma leitura sistemática, uma leitura consistente. As pessoas não têm tempo de estudar as Escrituras. Então é assim, 6 dias sem Bíblia, 1 dia com Bíblia. Vou ser mais otimista. 5 dias sem Bíblia, 2 dias com Bíblia. O diabo tem 5 dias para colocar entulho na tua cabeça e o Espírito Santo tem 2 para tirar. São horas. E tem gente que ainda acha ruim quando o pregador prega 45 minutos. Esse mesmo que acha ruim o cara pregar 45 minutos, senta na frente da televisão e assiste um jogo de futebol com prorrogação e tudo, que dá mais de 3 horas, quase 3 horas. E ele não reclama. E quando termina, na segunda-feira, ele chega todo contente do trabalho, conta para Deus, para os anjos, para o mundo e para os demônios. Até os capeta ouvem, de tão animado que ele está com o time dele. Então, nós estamos, assim, mergulhados numa sociedade secularizada. E o pregador, irmãos, o pregador, a pregadora, por incrível que pareça estar acontecendo isso, eles estão sendo o único momento que os crentes que estão sentados nos bancos da igreja estão tendo de contato com a Bíblia. É muita responsabilidade. É por isso que em algumas igrejas aqui da Grande São Paulo eu não prego. Quando me convidam, eu não prego. Pastor, dá para o senhor vir pregar aqui na minha igreja? Dá, meu irmão. Pois não, vamos marcar a agenda aí, tá? Que dia? Tal dia. Eu já pergunto logo, quanto tempo eu tenho de pregação? Ah, pastor, 25 minutos, convide outro, irmão. Meia hora, convide outro. Não vou. Eu não prego hoje menos do que 45 minutos, 1 hora. Sabe por quê? Porque enquanto o irmão está lá na fábrica, está lá na faculdade estudando, eu estou a semana toda lendo, pesquisando, levantando de madrugada e às vezes até jejuando para trazer uma boa mensagem de 45 minutos. Eu estudo bastante para pregar 45 minutos. Por quê? Porque quando eu prego 45 minutos, eu tenho que ter conteúdo. Eu não posso subir aqui e ficar enchendo linguiça 45 minutos, as pessoas percebem. Então, eu tenho que ter conteúdo, e eu invisto em conteúdo. Para quê? Porque eu sei que eu estou fazendo a piracema. Vocês já ouviram falar da piracema? Já ouviram falar? Que é aquele fenômeno que o peixinho nada contra a maré para pôr os ovos lá em cima para preservar a espécie. Pregador hoje na promessa está fazendo a piracema, irmão. Ele está nadando contra a correnteza. Nós estamos nadando contra a correnteza. Isso quer dizer
que se nós não trouxermos um bom alimento para a igreja vai morrer mesmo. A igreja já está morrendo. Tem lugar que não tem mais espaço para a palavra. E a coisa está tão crítica, que até o pessoal do louvor, que gosta de louvar bastante, está se cansando. Porque não tem palavra, aí quem é que tem que fazer? A turma do louvor, meu irmão, canta até de ter cãibra na língua. Chama o diácono aí para orar por mim, porque minha língua está dando cãibra. Eu já louvei 144 mil vezes. Entendeu? Você vê, uma coisa está trazendo exaustão em outra. O culto tem as suas partes. O culto tem as suas partes. E cada parte tem que ser muito bem dividida. As duas partes principais que dividem um culto é o momento em que nós falamos com Deus e o momento em que Deus fala com a gente. O momento que a gente fala com Deus, através da oração, do louvor, da oferta, da glorificação, a gente fala com. O momento em que Deus fala com a gente, através da palavra. Aí veja mesmo, num culto tem 3 horas. Eu quero falar com Deus, falar para Deus, 2h30. E não dou nem tempo de Deus fazer uma pergunta. Quando Deus faz uma pergunta, mas Senhor, mas Senhor, né? Pode ver, a lista de pedido é deste tamanho. Enorme. E é tão séria que a gente faz uma lista enorme e quando chega em casa a gente ainda diz assim, rapaz, esqueci de colocar isso lá na lista, Entendeu? Aí a gente quer falar para Deus, né? 2h30, aí a igreja, que é muito boazinha, muito santinha, muito fofinha, muito lindinha, dá meia hora para o Papai do Céu falar com a gente. Não é? E ainda diz assim para o pregador, você tem meia hora, você prega e faz a conclusão. Isso quer dizer que o coitado do pregador e da pregadora, viu, irmã? Viu? Você quer ser candidata a sofredora? Eu faço a oração por você, né? Isso quer dizer que você vai ter 20 minutos para pregar e 10 minutos para ministrar a conclusão. Não é 30 minutos. Porque você tem que deixar um tempinho para concluir. Aí você entende por que a igreja de hoje é fraca, é débil. Porque não tem palavra, irmão. É uma igreja fraca. Você entende hoje porque a igreja ela está investindo mais em relacionamento entre nós do que com Deus? A igreja de hoje, irmão, não conhece Deus. Não conhece Deus, não. A igreja não conhece o Deus a quem ela canta, a quem ela ora, com quem ela fala. Porque a igreja não estuda Deus. Não estuda Deus. A igreja ouve falar de Deus. Mas conhecer mesmo, parar para conhecer Deus, a maioria das nossas pregações hoje, irmão, fala dos nossos problemas, não fala de Deus. Quando foi a última vez, e espero que aqui nunca aconteça isso, mas quando foi a última vez que você ouviu uma pregação sobre o Deus onipotente? Uma pregação te explicando, mas por que Deus é onipotente? O que é que tem a ver esse onipotente comigo? Você é aquilo que você crê, irmão. Nós somos produto daquilo que nós cremos. Se nós cremos errado, a nossa fé vai ser um desastre. Agora, você quer saber o que é conhecer Deus? Já ouviram falar de Martinho Lutero? Já, Martinho Lutero. Martinho Lutero, no dia 17 de outubro de 1000 e quebrada lá atrás, ele estava na frente do castelo de Wittenberg, pregando na porta da igreja as 95 teses da Reforma Protestante. Ele estava lá, pregando. Aí um colega, um outro monge, chegou e ficou lendo. Quando ele terminou de pregar, porque o jornal da época era pregado na porta da igreja. As pessoas passavam na porta da igreja e liam as notícias que estavam lá.
Aí o colega ficou lendo, quando ele terminou, que ele estava recolhendo o martelo, guardando os pregos, aí o colega disse assim, rapaz, você enlouqueceu. Aí ele disse, não. Ele disse, ó, pelo que eu li ali, que você colocou, o Papa e o mundo vai se levantar contra você, cara. Aí ele olhou para o colega e disse assim, e qual o problema? Eu e Deus venceremos o mundo. E o Papa? Esse sabia ou não em quem acreditava? Esse conhecia ou não Deus? A maioria dos cristãos não pode falar isso, eles não sabem quem é Deus. Eles conhecem o Jesus da canção, eles conhecem o Jesus da meditação, eles conhecem o Jesus da poesia, agora poucos conhecem o Jesus das Escrituras. E olha que o Jesus da canção tem um Jesusinho aí, bem fraquinho, viu? Ô, bichinho fraco. Gente, o que tem de erros bíblicos e teológicos nas nossas canções é uma avalanche. Um grande perigo. Olha, tem heresias horríveis entrando no meio da igreja através da música. Não é só através da pregação. Eu não entendo quando eu vejo crente cantando assim, ó. Mas a igreja será arrebatada. Como é? Aonde é que está escrito que a igreja vai ser arrebatada num piscar de olhos? Não está na Bíblia isso, irmão. Leia 1 Coríntios 4. Paulo diz assim, que os que estão vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos. Quando Jesus vier, haverá dois fenômenos. Os que estão mortos ressuscitarão primeiro. E os que estão vivos serão transformados no abrir e fechar de olhos. Mas não está escrito em lugar nenhum que a igreja vai ser arrebatada num abrir e fechar de olhos. Sabe por quê? Porque Jesus disse lá em Mateus 24 que quando ele vier, ele vai colocar os bodes, as ovelhas à direita e os bodes Aí você acha que isso tudo vai acontecer num abrir e fechar de olhos. Já aconteceu, meu Deus. Irmão, é uma sequência de fenômenos. Ó, Jesus descendo, milhares e milhares de anjos vindo com ele, o céu se rasgando como uma cortina, se abrindo como uma cortina, anjo tocando, Jesus chega, para na metade do ar, ele não desce até a terra, ele dá ordem aos anjos, os anjos saem pelos quatro cantos da terra, separando os salvos do perdido. Lembra da parábola do trigo e do joio? Senhor, tu plantaste uma plantação de trigo e veio o teu inimigo e plantou o joio. E nós acordamos agora de manhã e vimos o joio lá. Tu quer que a gente arranque o joio? Ele disse, não, deixa os dois crescer junto, porque na colheita eles serão separados. Aí ele diz, assim será na vinda do Filho do Homem. Os anjos virão e separarão o trigo do joio. Aí você acha que tudo isso vai acontecer, não abrir e fechar de olhos. Jesus desce, manda os anjos separar, ressuscita os mortos, e você acha que vai ser pouca gente morta? A Bíblia diz que o número será como a areia que há na beira da praia, ou as estrelas que há no céu. Aí tudo isso não abrir, cantando, mas aí... Cantando. Aí, se tiver aquele anjo que anota tudo, não tem um anjo aí que anota tudo? Já ouviu falar? Se tiver dois de plantão, um vai dizer para o outro assim, ó, anota não, que ele não sabe o que está cantando, para não gastar tinta e caneta. A gente tem que se voltar para as Escrituras, irmão. A gente canta nos nossos hinos que o nome de Deus é Jeová e o nome de Deus não é Jeová. E a gente canta. Até nas Bíblias, tem Bíblia que tem a tradução, coloca o nome Jeová. A tradução mais próxima do nome de Deus
para o português é Iavé ou Javé. Não é Jeová. E a gente fala como se fosse normal. Por quê? Porque a gente não se volta para as escrituras. E vai entrando assim, ó, normal, e se torna normal. Então, cuidado. Qual é o próximo ali? Estimula o uso da Bíblia no culto. Então, no sermão, o pregador tem que basear a sua mensagem com textos bíblicos contundentes. Para quê? Para que os irmãos que não têm contato com a Bíblia durante a semana, pelo menos na mensagem, ouça bons textos bíblicos. Porque é o único contato que o povo vai ter da Bíblia. Próximo. Ensina o povo a interpretar a palavra de Deus. Um sermão bem feito, bem estruturado, bem preparado, bem interpretado hermeneuticamente, vai ensinar o povo a interpretar a palavra. Então, o pregador não é só um pregador, ele também é um intérprete. Ele também é um professor. Então, veja a importância do púlpito. Qual é o próximo? Ensina o povo a viver conforme a vontade de Deus. E por último, ensina o povo a valorizar a palavra. Esse é o nosso papel. Incentivar o povo a ler a Bíblia, incentivar o povo a interpretar a Bíblia, incentivar o povo a valorizar a Bíblia. Estão entendendo? Vamos lá, né? Vamos lá que a carreira é grande aí. Se o texto é importante e fundamental para o sermão, então o pregador precisa dispor continuamente de uma quantidade apreciável de texto que atendam às constantes necessidades da sua pregação. 3 coisas o pregador deve fazer para conseguir textos abundantes para os seus sermões. Primeiro é qual? Ler constantemente a Bíblia. Segundo, olha aí, anotar tudo aquilo que tem interesse. Olha, irmão, se eu vim aqui na igreja e a irmã estiver pregando, eu vou prestar atenção na tua pregação. E eu vou ficar pescando. Sabia? Eu sento na igreja e fico pescando na pregação dos irmãos. Quando o cara fala uma coisa interessante, eu recebo. Aleluia. E ó, ponho no bolso e levo para casa. Pregador esperto é esse. Agora, pregador que senta na igreja, o irmão está lá pregando e ele no zap. Rapaz, o diabo está dando uma rasteira em tu e tu não sabe. Porque às vezes Deus nos traz na igreja para falar com a gente. Deus não quer só usar a gente para falar com as pessoas, mas Deus também quer usar as pessoas para falar com a gente. Às vezes Deus nos dá uma mensagem e a gente está no processo de gestação dessa mensagem. Aí a gente chega na igreja, senta para ouvir a mensagem que a gente ouve é o cumprimento da mensagem que a gente precisa concluir. Mas o cara senta, decorando quantos buracos tem no teto. Se precisa pintar a igreja. Aí o bonde passa e ele perdeu o trem. Olha aí, tá vendo? Um tempo, há uns anos atrás, teve um culto de adolescente lá no Jardim ABC, que é pertinho de casa. Um sábado à noite, a meninada lá, que o departamento da igreja promoveu, estava em casa, passei o dia todinho, preguei de manhã, preguei de tarde num lugar, cheguei em casa, era às 5h30, o culto lá ia ser 7 horas, aí deitei um pouco, pedi para minha esposa, falei assim, bem, me acorda que eu quero ir para o culto da garotada. Aí ela falou, mas você passou o dia todinho fora, você está cansado, você vai lá ouvir o quê? Que é criança, né? Eu disse, eu vou lá, bem, deixa eu ir lá. Deus usa eles também.
eu vou fazer um esforço e vou lá. Me levantei cansado, fui lá ouvir. Rapaz, Deus de poder. Recebi, o moleque fez uma pregação, a pregação dele foi o meu sermão do domingo. Eu já estava com o mesmo tema, só que eu não sabia para onde ir. Deus usou o moleque e me disse para onde ir e o que fazer. Então Deus me deu uma pregação dentro da pregação do menino. Aí o que é que a gente faz? A gente subestima. Tem crente hoje que é crente de cardápio, né? Você conhece, né? Crente de cardápio, né? Ó, meu bem, você vai na igreja hoje? Vou. Deixa eu ver aqui o boletim. Ih, vou não, bem, vou não. Mas por quê? É o pastor Rivaldo que vai pregar. Misericórdia, vou não. Perde a bênção. Então a gente tem que ter cuidado. E terceiro é fazer o quê? Colecionar anotações. Tenha no seu celular aquele bloquinho de anotações. Seja esperto. Está ouvindo uma mensagem? Ouviu lá, irmãos, nós precisamos estudar pneumatologia. Eita, peraí. Pneumatologia. O que é isso? Pneumatologia é o estudo sobre o Espírito de Deus. Opa, anoto lá. Está anotado lá. Eu anoto. Termos gregos, termos hebraicos, frases importantes. Está lá no meu bloquinho. Vocês estão entendendo? Estou ensinando vocês a pescar, tá? Fica esperto, viu? Tá bom? Terceira parte é a introdução. Vamos lá. O que é a introdução do sermão? A introdução do sermão é a apresentação do assunto e também a linha de raciocínio do pregador. É na introdução que eu apresento o que eu vou pregar, a ideia que eu vou falar, aquilo que eu vou ensinar. Tá bom? Característica de uma boa introdução. Vamos lá. Deve o quê? Preparar a congregação para ouvir a palavra de Deus, ou Senhor. E deixar claro a importância dessa mensagem que vai ser pregada. Então, ela tem essa importância de preparar as pessoas para ouvirem a palavra de Deus. É na irmão, é na introdução que você ganha a igreja ou perde a atenção da igreja. É na tua introdução. Então, na introdução, capricha, tá? Não vai chegar aqui, saúde dos irmãos, com a paz do Senhor. Quer dizer que eu não estou preparado, que eu estou arrasado, que eu estou quebrado, que eu não presto, mas eu vou pregar. Amém? Posso ouvir um amém? Se tiver um irmão com a Bíblia gigante na carne, ela vai jogar em tu. Cuidado para não morrer no púlpito. Se quisermos a atenção durante todo o sermão, precisamos criar interesse já na introdução do sermão. Tá bom? Então, a primeira isca que você joga para fisgar o peixe. Deve-se deixar claro a ideia central do sermão. Qual o objetivo do sermão? Então, é na introdução que eu digo para que cheguei. Estou lá batendo palma na porta da mulher. Ela aparece na janela. Pois não? Bom dia, eu estou aqui vendendo o plano da TIM. Posso conversar com a senhora? Pronto, já foi direto, já disse que estava ali. É na introdução. Tá bom? C. Ela deve ser pertinente. Deve ter estreita relação com o quê? Tem que harmonizar com o tema, com o texto e o resto do sermão. Letra D. Ela deve ser clara e simples. Ideias confusas ou polêmicas não devem estar presentes na tua introdução. A polêmica é para a discussão do sermão. Mas na introdução não entre com polêmica, não. Meus irmãos, o tema de hoje é a guarda do sábado, mas eu quero dizer para os irmãos que eu não tenho muita certeza sobre a guarda do sábado. Espero em Deus que, ao terminar esse sermão, eu ainda continue sabatista. Sai, capeta. Matou o sermão.
ideias polêmicas. Não, para que isso? Evite, na introdução, pedir desculpas. Evite, pelo amor de Deus. Evite, tá? Seja por doença, modéstias ou afins. Se o pregador não estiver em condições físicas, psicológicas ou espirituais para transmitir a palavra de Deus, é melhor que não pregue. Passa para outro, irmão. Segundo, evitar. Preciso explicar? Então vamos embora. Terceiro, o cara fala fino, né? Não tem uns caras assim que falam fino, né? Ô, pastor Ari, paz do Senhor, tudo bem? Como é que vai o senhor, família? Ele fala fino, né? No dia a dia. Aí, quando chega aqui, o cerimonialismo. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Quero dizer que estou muito contente por pregar nessa igreja. Aí o pessoal fala, é um fala fina? É, rapaz, recebeu a unção da voz de trovão. Evite cerimonialismo. Acontece quando o pregador exagera nos agradecimentos. Eu quero agradecer ao Senhor, a Deus Pai, a Deus Filho, a Deus Espírito Santo, ao presbitério da igreja, à diretoria regional, ao ministério de jovens que me convidaram, a permissão do pastor que me autorizou a estar aqui pregando, agradecer a minha esposa que deixou eu vir. Acabou. Matou. Evite essas coisas. É mesmo, rapaz. Que tristeza, né? Evite gestos teatrais, imitar um bêbado, um louco, som de animais. Eu vi um cara em Recife, desculpa a expressão cara, porque ele nasceu praticamente junto comigo lá em Pernambuco, a gente é amigo desde a infância, eu chamo ele de cara, né? Esse cidadão subiu no púlpito da igreja de Recife e foi pregar contra a embriaguez. Ele imitou tão bem um bêbado que caiu do púlpito. Olha que legal. Até hoje o pessoal lembra, não lembra do sermão dele, mas lembra da queda. Então, cuidado com gestos teatrais, tá? Cuidado com gestos obscenos. Meus irmãos, palavras mal colocadas. Meus irmãos, e o cidadão escorregou e bateu a bunda no chão. Não, escorregou, bateu com as nádegas. É menos agressivo. Não seja escrachado, pelo amor de Deus. Tem gente, né, que abre o verbo assim que a gente toma um susto, né? Rapaz, calma aí, vai devagar. Então, tenha cuidado com isso, tá? Eu estou falando porque eu vejo isso por aí, tá bom? Promessas fantásticas, evite na sua introdução, na sua pregação. Hoje vai haver curas aqui. Espera aí, rapaz, tu está começando, já está afirmando um negócio desse, nem mal começou o culto, você não viu ainda nem o início do mover do Espírito, e você já está dizendo que vai ter cura? Cuidado, tá bom? Então hoje vai haver curas, hoje vai haver milagres. Evite dar ordem a Deus. Não tente manipular e brincar com a soberania do Espírito Santo. Meus irmãos, se Deus não curar hoje aqui, eu deixo de ser crente. Eu rasgo a Bíblia. Você está dando ordem a Deus, cara. Que é isso? Para com isso. Nós não podemos fazer isso. É por isso que muitos sermões morrem nessa hora. O cara fala um negócio desse, o Espírito Santo... Cai sozinho, meu amigo. Estou indo embora. Depois eu volto. É a mesma coisa na estrada. Limite de velocidade, 120. Até 120 o anjo está correndo do teu lado.
Pulou para 130, meu irmão. Você está sozinho. E se bater lá na frente e se livrar, foi a misericórdia de Deus, porque ele deveria usar a justiça, porque você transgrediu. E o salário do pecado é a morte. Agora, por que muitos transgridem e ainda se safa? Porque Deus é rico em misericórdia, mas o juízo dele virá um dia. A misericórdia é nada mais, nada menos, às vezes, do que o adiamento do juízo. Ele joga o juízo lá para frente e está com misericórdia, para dar tempo o cara se arrepender, para quando chegar no dia do juízo, ele se safar da besteira que ele fez. Às vezes, não estou dizendo que é regra, não. Tá bom? O corpo do sermão. Por que eu estou falando isso? Porque essa é a parte da estrutura. E vocês têm que entender isso aí. Tá bom? O que é a introdução do sermão? A discussão é a parte do sermão onde será discutido o assunto referido pelo tema. Lembra? O tema tem que bater com o texto tem que bater com a introdução tem que bater com a discussão. Então, tudo tem que estar ligado. Muito bem. O corpo do sermão e as suas divisões. Vamos lá. Deve ser em forma de uma sentença. Então, você vai dividir o teu sermão. Geralmente, eu digo para as pessoas o seguinte: nunca faça um sermão de 4 partes se você não tem um bom domínio de homilética. No mínimo 2 partes, no máximo 3, se você não tem muita experiência. Meu sermão será dividido na parte A, B e C, ou na parte A, parte B. Bom, então um sermão de 3 divisões está bom demais. Tema de hoje: quem é Jesus? Letra A, o caminho. Letra B, a verdade. Letra C, a vida. Pronto, está dividido o meu sermão. O próprio texto dá a divisão do sermão. 3 qualidades que um cristão precisa ter: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverar em oração. 3 divisão, está lá. O Espírito Santo já deixou dividido, irmão. É só a gente pegar e pregar. O que a gente precisa é aprender a usar. Não existe pregador melhor do que o Espírito Santo na atualidade. Tá bom? Deve ser tirada a ideia central do... Isso quer dizer que você vai discutir o que está no tema. Ele é a ideia central do sermão. Então, na tua discussão lá no corpo, na letra A, B e C, você vai discutir 3 qualidades de Jesus, não é o tema? Texto, João 14, verso 6. Introdução. Aí você faz lá a tua breve introdução. Na discussão, você vai discutir o quê? Não são as qualidades de Jesus? Quais são as qualidades de Jesus que está em João 14, verso 6? Quais são? Eu sou o quê? E o que mais? E a vida. Entendeu? Ó, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Por ser o caminho, por ser a verdade e por ser a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu sou o pedágio. Se não passar por mim, não entra. Você está entendendo? Está lá no texto. Letra C, é isso mesmo? É, né? Tá bom. O álcool está funcionando hoje. Deve ter uma sequência lógica. A tua discussão deve ter uma sequência lógica. Isso quer dizer que pode ser 1, 2, 3, A, B, C. Tem que ter uma sequência lógica. Por quê? Porque as pessoas que estão te ouvindo, elas precisam entender que o sermão tem princípio, meio e fim. Letra D. Deve ter um crescimento de ideias para se chegar ao final glorioso. Qual é o final glorioso de João 14, verso 6? Qual é o final glorioso? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esse é o final glorioso, tá? Deve ter como base e ser fortalecido pela palavra de Deus. Então,
Letra A, eu vou usar outros versículos que reforcem a letra A. Letra B, eu vou usar um ou dois versículos que reforcem a B e a C. Ou seja, eu devo rechear a discussão do meu sermão com a palavra. Agora, também eu posso usar outros textos para reforçar a letra A, posso usar uma boa ilustração para reforçar a letra B, ou um testemunho, e posso usar mais versículos para reforçar a parte C. Tá bom? Já está na hora? Então, beleza. Vamos lá, pausa. Quantos minutos? 10 minutos. Vocês não falaram? Então eu falo. Tem que ser rápido. Tem café? Tem? Ah, lembrei daquele menininho lá. Tem café? Eita Deus de providência.